uma filha, observando a sua mãe a preparar o almoço, lhe fez uma pergunta. Ela disse assim: mãe, por que quando a senhora vai assar o peixe, a senhora corta o rabo e a cabeça? A mãe respondeu assim: ah, minha filha, eu aprendi isso com a sua avó. Ela, mais depressa, correu até a sua avó e lhe fez a mesma pergunta. A sua avó lhe respondeu: ah, minha neta, eu aprendi isso com a sua bisavó. Ela então, correndo até sua bisavó, lhe fez a mesma pergunta: bisavó, por que quando a senhora vai assar o peixe, a senhora corta a cabeça e o rabo? Ela respondeu da seguinte forma: oh, minha filha, é porque a assadeira era muito pequena, por isso que eu sempre cortei a cabeça e o rabo. Ou seja, as filhas, a neta, sempre repetiram o que a sua avó fazia sem saber o porquê, mesmo com a assadeira grande, mas continuavam agindo da mesma forma. Hoje, no nosso estudo, nós iremos falar sobre algumas curiosidades bíblicas, muitas coisas que nós fazemos hoje e não sabemos nem o porquê fazemos e nem sabemos o significado. Mas fique conosco, que hoje nós iremos aprender muitas coisas interessantes aqui. Creio que você vai adorar. Nas nossas curiosidades bíblicas, aqui se tratando do Antigo Testamento, separei apenas 3 aqui. A primeira é sobre o rio Nilo. Na verdade, o rio Nilo não é o seu nome, nem se significa o rio ou o grande rio. Os egípcios acreditavam que o rio Nilo ele era tão sagrado que eles não ousavam citar o seu nome. Eles também acreditavam que o rio Nilo poderia servir como dar respostas em alguns julgamentos. Exemplo, quando uma pessoa não conseguia ser resolvido se ela era inocente ou culpada, jogava-se essa pessoa no rio. E acreditando que se essa pessoa fosse justa, os deuses do rio Nilo iriam salvá-la. Senão, ela estaria condenada. Até porque existiam muitos, principalmente na época dos faraós, crocodilos enormes que viviam no rio. Na Bíblia, muitas vezes citado como Leviatã. Esses crocodilos, eles faziam alguns barulhos, principalmente parecido com o choro de uma criança. Muitas pessoas que, ouvindo esse barulho, achando que era uma criança, foram até o rio e eram atacadas por esses crocodilos. É por isso que hoje, quando nós observamos alguém chorar e sabemos que aquele choro não é verdadeiro, nós temos o costume de dizer assim: são lágrimas de crocodilo. Interessante, né? A segunda curiosidade que eu gostaria de falar aqui é sobre testemunha. A Bíblia vai dizer que quando se queria provar algo, deveria se levar 2 ou 3 testemunhas. E uma das regras que tinham era que só era válido a testemunha de um homem e não poderia ser escravo ou ser uma mulher. Não poderia ser escravo porque ele poderia de certa forma ser coagido ou pressionado. E não poderia ser mulher, porque pela sua natureza, de ser desde berço fria, por causa de quando a mulher ela expedia sangue pelo fluxo, Então eles acreditavam que por essa razão a mulher se tornava fria. Outro detalhe importante, a palavra testemunho, ela vem originado de testículo, por isso que só homem poderia ser testemunha. Se você pesquisar na Bíblia, você vai achar uma parte quando eles iam fazer juramentos, eles colocavam a mão entre as coxas, como testemunha. Daí o sentido, de colocar as mãos entre as coxas. E por que uma mulher não podia ser testemunha, A terceira curiosidade era do nome hebreu.
Interessante, porque o nome do povo é hebreu e a descendência do povo vem de Abraão. O que tem a ver Abraão com hebreu? Não é verdade? Mas esse nome foi dado por um dos antepassados de Abraão, que se chamava Éber, por causa deste que o povo começou a ser chamado de hebreu, não necessariamente por causa de Abraão. Já no Novo Testamento, nós temos também muitas coisas interessantes aqui. Separei também aqui somente 3. O primeiro, na época de Jesus, muitas pessoas se chamavam Jesus. Era de costume, né? Como hoje, João, Maria. Alguns até acreditam que Barrabás se chamava Jesus Barrabás. Se você for ler na sua Bíblia a passagem da crucificação, um pouco antes ali, quando Pilatos coloca para ser escolhido pelo povo, Pilatos ele diz bem assim: está aqui, né, Jesus chamado Cristo e Barrabás, né? Ele faz essa semelhança de fala, ele está separando um chamado Cristo e o outro chamado Barrabás. Alguns historiadores acreditam que Barrabás também se chamava Jesus. Interessante isso, né? Outra coisa também, ainda no Novo Testamento, era porque nós, os cristãos, né, guardamos o domingo. Por que você guarda o domingo? Existe no judaísmo, eles guardam o sábado. Alguns adventistas, né, a maioria deles ou todos, guardam o sábado. Mas por que nós, cristãos, guardamos o domingo? Acredita-se, né, e tem referência bíblica, que guardamos o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo, ao ressuscitar no domingo, esse dia passou a ser chamado Dia do Senhor. Lá no primeiro capítulo de Apocalipse, João, quando ele vai ter a revelação, ele diz que no dia do Senhor ele teve esta revelação, ou seja, num domingo. Por isso que nós, cristãos, guardamos o domingo, né? Nos nossos dias atuais, né? Ainda no Novo Testamento, uma outra curiosidade é porque existem 4 evangelhos e todos eles parecem contar a mesma história. Não é verdade? Eu vou explicar o porquê. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas 3 são chamados, né, de sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, porque são praticamente idênticos. O de João, né, que se difere um pouco. E por que tantos evangelhos contando parecidamente a mesma história? Mateus, ele escreve para um determinado povo, Marcos para outro, né, e Lucas também, e de certa forma diferente. Existem parábolas no evangelho de Lucas que não vai ter nos outros. Existem passagens que parece que eles não vão estar em concordância, até por causa da época que foi escrito e para quem eles escreveram. Mas você não está querendo dizer, irmão Salomão, que isso torna a Bíblia, né, ela irregular? Não. E isso, na verdade, torna a Bíblia mais verdadeira, né? Esses erros esses erros temporais de escrito mostra que ela foi escrita verdadeira, né? Com a verdade, né? Quando você vê Mateus, ele escreve o seu evangelho para os hebreus. Os hebreus tinham o costume de venerar a genealogia, por isso que Mateus vai apresentar Jesus sendo descendente de Abraão e sendo descendente de Davi, ou seja, né, pertencente às bênçãos de Abraão e pertencente também ao reino. Quando você vê o evangelho de Marcos, que não foi discípulo, ele escreve para os romanos. Uma coisa boa a lembrar, que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Quando você vê o evangelho de Lucas, né, Lucas, ele escreve para os gregos, sabendo que os gregos gostavam de uma boa história, né? Ele então é o que narra mais sobre a infância de Cristo. Lucas, além de médico, também era historiador. E em suas pesquisas, ele então faz, né, essa importante pesquisa da infância de Cristo. E quando você vê João escreve para os gentios. João, já no seu primeiro capítulo, ele vai falar que só é chamado filho de Deus, não é somente aquele que é filho de Abraão, mas sim todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, né?
Uma outra coisa, agora para os dias atuais, algumas curiosidades que nós temos no dia de hoje, que passa desapercebido, né? Olha só que coisa interessante. Na saudação, quando nós vamos saudar, né, na igreja, nós temos costume de dizer: saúde os irmãos com a paz do Senhor. Tem algumas pessoas, né, isso também é um pouco erro de português, né, de dicção na sua oratória. É saúdo com U, não é saldo os irmãos com a paz do Senhor. Saldo é de banco, saúdo de saudação. Mas nós temos outra coisa mais interessante aqui. Tem muitas pessoas que têm o costume de fazer assim: saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Se a igreja não responde de uma forma, né, enérgica, ele diz: esse amém foi para mim, vou saudar de novo. Não, meu querido, a primeira saudação, né, ela já é para você, ela sempre vai ser para você. Você já está saudando na paz do Senhor. A paz não tem que voltar para Jesus, sempre vai ser para você. Então, se a primeira resposta não foi tão enérgica assim, foi essa que você mereceu, né? Ou dependendo da atenção que a igreja está te dando, mas sempre vai ser para você, né? Outra coisa interessante, nós que somos cristãos, né? Fazemos muita apologia da nossa crença, da nossa ideologia de igreja, né? Mas muitas das nossas igrejas, diferente das igrejas mais atuais, que são formadas, né, criadas de um círculo, né? As igrejas mais antigas, elas são feitas idênticas à igreja católica. Se você perceber na sua igreja, você vai ver que ela tem um corredor, ela tem ali a separação, né, dos conjuntos, e tem um púlpito. Toda a igreja do formato mais antigo, ela é feita em formato de cruz. Ela tem um corredor à esquerda, um corredor à direita e um púlpito na frente, né? Essa ideologia da cruz que vem lá da igreja católica. Você lembrar da sua igreja, você vai lembrar do formato que ela tem. Imagina você olhando ela de cima, você vai ver esse formato de cruz. Outra curiosidade interessante, né? Tem algumas brincadeiras que algumas pessoas fazem, né? Diz assim que você é rico, você que é pobre, você que é branco, você que é negro, você que é amarelo, ou seja, no cemitério somos todos iguais. Não é bem assim. Os cemitérios mais antigos, que foram criados até por influência da igreja católica, se você perceber, tem alguns cemitérios que às vezes mudou a entrada principal, mas você que é mais antigo vai se lembrar. Se você pegar a entrada principal do seu cemitério, você vai ver que eles também foram feitos em forma de cruz. Todo cemitério tem a entrada dele, que vai dar de frente para uma capela. E a pouco recuado tem um corredor à direita e um outro corredor à esquerda, sempre em formato de cruz. Ao lado direito só é enterrado o rico, ao lado esquerdo só é enterrado o pobre. Mas por que isso? Porque eles acreditavam que os ricos tinham que ficar à direita de Deus e os pobres à esquerda. Que ideologia, né? E mesmo assim, muitos ainda acreditam, né, que até no cemitério não tem diferença. E tem. Porém, nós sabemos que isso tudo que acontece é só até nos nossos dias, porque após a morte segue-se o juízo. Tá aí, meus irmãos, algumas curiosidades bíblicas que, quando nós passamos a conhecer, muda muita coisa em nossos pensamentos, né? Fica a dica aí. Meu querido, fique atento para o nosso próximo estudo na próxima semana. Se você gostou, curta aí, compartilhe, para que este conhecimento também possa chegar a outras pessoas, né? Entre lá no nosso grupo, aqui mesmo no Face, A História e Deus, se inscreva, nós sempre estamos colocando estudo lá. E até a próxima semana, e que Deus abençoe.